A paz do Senhor, povo de Deus. Seja bem-vindo ao meu canal Luciano Pentecoste Oficial. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações. Nesse vídeo eu quero falar hoje sobre 5 chaves. Como começar uma vida de oração. Eu vou lhe dar 5 chaves como você começar uma vida de oração. Se você já tentou começar uma vida de oração e não conseguiu, nesse vídeo você vai aprender a começar a sua vida de oração. A primeira chave para você começar a sua vida de oração, procure ver os prejuízos que você levou por não ter uma vida de oração. A primeira chave é essa. Procure ver os prejuízos que você levou por não ter uma vida de oração. Nesse momento, imagine quem seria você se você levasse uma vida de oração. Imagine quem seria você se você levasse uma vida de oração. Porque você está vendo o que aconteceu por não levar uma vida de oração. Isso vai te motivar a orar. Orar é uma coisa, ter uma vida de oração é outra. Então olhe para você, veja os prejuízos que você teve por não ter uma vida de oração. Agora imagine se você estivesse orando, se você tivesse uma vida de oração, tudo seria diferente. Porque tem pessoas que diz que ora, tem outras que têm uma vida de oração. Orar é diferente de ter uma vida de oração. A maioria das pessoas oram quando surge um problema para ser resolvido, aí elas oram em busca da solução daquele problema. Ter uma vida de oração, a pessoa ora porque ama a Deus. Ter uma vida de oração, a pessoa ora para estar mais perto de Deus. Então, querido, não apenas ore, mas tenha uma vida de oração. E imagine você, o que teria acontecido se você levasse uma vida, vivesse uma vida de oração. A segunda chave para começar uma vida de oração, a segunda chave, pense no que uma vida de oração com Deus vai te levar. A segunda chave é essa. Pense no que uma vida de oração com Deus vai te levar. Queridos, imagine comigo o que vai acontecer se eu tiver uma vida de oração. Você já pensou isso? Você já imaginou isso? Imagine o que vai acontecer com você se você tiver uma vida de oração. Se você tiver uma vida de oração, você vai ser mais sensível à voz de Deus. Se você tiver uma vida de oração, Deus vai te usar mais. Deus vai te usar na área da palavra. Deus vai te usar na área da cura. Deus vai te usar na área da libertação. Então você precisa refletir sobre isso. Você precisa pensar nisso. No que uma vida de oração com Deus vai te levar. No que Deus pode fazer através de você. Se você levar uma vida de oração diante dele. A terceira chave, queridos, que eu quero compartilhar com você, para você começar a ter uma vida de oração, pense no horário e local para as orações. Pense no horário e local para as suas orações. Isso vai fazer com que seja um compromisso de verdade. Você não vai fazer por fazer. Vai ser um compromisso de verdade. Você ter o seu horário e o seu lugar de oração, isso é primordial para quem quer começar uma vida de oração. Então procure saber qual é o melhor horário no seu dia a dia. Você tem que procurar descobrir, saber qual é o seu melhor horário para você orar durante o dia. Escolha um local para você orar durante esse horário. Então, se você escolher um horário e um local,
para as suas orações, isso vai ser muito importante para você. Por quê? Porque tem pessoas que oram por orar. Mas quando você seleciona o horário, quando você seleciona um local para as suas orações todos os dias, então vai ser um compromisso mais sólido com Deus. Você agora tem um horário e tem um local todos os dias para orar. Isso vai fazer com que o seu compromisso seja mais íntimo, com que o seu compromisso seja mais forte com Deus. Independentemente de qualquer coisa, chegou aquela hora, chegou aquele horário, você vai orar, você vai buscar a Deus, naquele horário e naquele local. Então essa é a terceira chave para quem quer começar uma vida de oração. Pense no horário e no local para as suas orações. Isso é primordial. Os homens de Deus na Bíblia, ele tinha horário, ele tinham locais para orar. Uns iam para os templos, outros iam para o deserto. Tinha hora e eles tinham local para estar a sós com Deus. A quarta chave para começar a ter uma vida de oração: não deixem que as adversidades, quebrem a intensidade das suas orações. Pegou aí a quarta chave? Não deixem que as adversidades quebrem a intensidade, o ritmo das suas orações. Normalmente, quando temos uma vida de oração, surgem os problemas. Normalmente, quando surgem os problemas, normalmente quando surgem as adversidades, se você focar nelas, ela vai quebrar a sua vida de oração, o ritmo, a intensidade que você está orando. Ela vai quebrar. Se você for focar, você está orando, você está naquele ritmo, orando, buscando a Deus todos os dias. Se você focar no problema, na adversidade que surgiu, isso vai quebrar o seu ritmo, a sua intensidade de oração. Então, querido, normalmente quando a gente coloca esse propósito de ter uma vida de oração, e os problemas, as circunstâncias, as adversidades começam a surgir, essas coisas vêm para abalar a sua vida de oração. Se você não vigiar a sua vida de oração, a intensidade, o ritmo que você está orando, ela vai ser quebrada. Então você que está naquele ritmo de oração, você que está naquela intensidade de oração, orando, buscando a Deus 1, 2, 3 horas, todos os dias, tem aquele seu momento a sós com Deus, não deixa a adversidade, a dificuldade quebrar o seu ritmo, essa intensidade de oração que você está. Eu quero ler aqui no livro de Daniel, do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 10, diz assim, Daniel, capítulo 6, versículo 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, olha aí, 3 vezes por dia, Daniel se punha de joelho e orava e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Olha aí, mesmo Daniel sabendo que a adversidade chegou, mesmo Daniel sabendo do decreto do rei, mesmo ele sabendo da situação que estava para acontecer, Daniel não se intimidou. Daniel não deixou que aquela situação viesse quebrar o ritmo, a intensidade das suas orações. Mesmo ele sabendo daquilo, ele se colocou de joelho, ele se punha de joelho, e ele começou a orar como de costume ele orava. Para Daniel, era natural orar, porque isso era costume. Daniel gostava de orar, ele tinha costume de orar. Daniel não orava forçado, isso era costume, isso era natural. Porque quem tem uma vida de oração, ele não é forçado a orar. Isso é natural para ele, orar. Então perceba que era costume de Daniel, era hábito de Daniel orar. Então, querido, nada abalou, mesmo ele sabendo do que estava por vir na vida dele, se ele continuasse orando, nada abalou, nada quebrou a vida de oração, o ritmo, a intensidade da vida de oração de Daniel. Então não deixe
a circunstância, esse problema que surgiu, quebrar o ritmo que você está orando, quebrar esse ritmo, essa intensidade da sua oração. Continue. Não deixe nada quebrar, nada abalar você. Amém, querido? Essa é a quarta chave. Não deixe que as adversidades quebrem o ritmo, a intensidade das suas orações. Continue. A quinta chave, querido. A quinta chave para quem quer ter uma vida de oração. A quinta chave para quem quer começar a ter uma vida de oração. A quinta chave é essa. Não aumente ou diminua sua vida de oração de acordo com a situação do momento. Eu vou repetir. Não aumente ou diminua a sua vida de oração de acordo com a situação do momento. Não é porque chegou uma visita, não é porque você está doente, não é porque um ente querido faleceu, não é porque você está passando por necessidades. Não aumente nem diminua a sua vida de oração por causa dessas coisas. Por quê, queridos? Porque a sua vida de oração não deve ser baseada, a sua vida de oração, ela não deve se basear ou ser baseada na situação que você vive. A sua oração tem que ser feita porque é uma necessidade. Você vai orar porque você precisa, você vai orar porque é uma necessidade. Não depende do momento. Então guarde isso. A sua vida de oração não pode ser determinada pela situação que você vive. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Efésios, capítulo 6, versículo 18 diz assim. Efésios 6 e 18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Olha aí, Paulo está dizendo, orando em todo o tempo. Então, queridos, independentemente das coisas que sobrevêm, você precisa orar em todo o tempo. A sua vida de oração não deve ser determinada pela situação que você está vivendo. Se está bom ou ruim, nós precisamos orar. Se está na bonança, se está na tempestade, você precisa orar. Se tem alguma coisa, se está faltando, você tem que orar. Então a sua vida de oração não deve ser baseada na situação em que você vive. Se está bem, ore. Se não está bem, ore. É isso que Paulo está dizendo, orando em todo o tempo. Se está tempestade, ore. Se está bonança, ore. Essa é a quinta chave para quem quer começar a ter uma vida de oração. Então, querido, a quinta chave é essa. Não aumente ou diminua a sua vida de oração de acordo com a situação do momento. Porque tem muitas pessoas que diminuem a sua vida de oração ou aumenta de acordo com a situação do momento. Se eu estou bem, se eu não estou bem, aconteceu isso, não aconteceu. Então não aumente nem diminua a sua vida de oração de acordo com a situação. Ore, ore e ore. Amém, queridos? Então, essas são as 5 chaves para quem quer começar uma vida de oração. Que eu possa ter te ajudado com esse vídeo, que eu possa ter te ajudado, que você tenha aprendido nesse vídeo a começar uma vida de oração. Quem sabe você que está me assistindo pelo vídeo, você ainda não começou a sua vida de oração. Mas se você se basear nessas 5 chaves que eu lhe mostrei, a tua vida de oração vai dar certo. Então, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Fica na paz.